Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estou aqui para mais uma aula. A nossa aula de hoje é sobre decidir ser fiel a Deus. Fala do jovem Daniel e os seus amigos, certo? O texto bíblico está em Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. E o versículo em destaque é: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber vinho que o rei dava. Ok? Daniel 1, 8a. Então, o objetivo da lição é fazer com que o aluno decida por agradar ao Senhor em todo o tempo. Criar a consciência para o aluno fazer diferença e destacar-se entre os homens para a glória de Deus. Conscientizá-los a não contaminar-se com as concupiscências do mundo. Glória a Jesus, certo? E o tema da lição hoje é muito importante, fala sobre ser fiel a Deus, né? E não se contaminar com o mundo, com aquilo que o mundo oferece. Daniel foi um jovem diferente, né, que viveu uma época muito difícil, né? Pois nessa época Israel estava passando vamos dizer assim, uma crise espiritual, né? Que veio por consequência o seu cativeiro, né, na Babilônia, que ficaram 70 anos cativos, né? Então é possível um cristão, né, ser fiel ao meio a tanta idolatria e imoralidade, né? O que vamos ver como foi que Daniel, alguns já conhecem a história, né? Muitos já conhecem a história de Daniel, mas vamos estudar os fatos, né? Como foi que Daniel não se contaminou, certo? Então, que ele sabia que se ele se contaminasse, né, com os manjares, né, do rei, né, iria desagradar a Deus, certo? Então vamos ler o texto bíblico que está em Daniel do 1, do 1 ao 12, certo? Então, a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, certo? Que levou cativo. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houve defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei.
e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Olha só, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel se chamou de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Daniel assentou no seu coração, foi uma decisão, né, dele, não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, o Deus de Daniel, graça e misericórdia. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: e experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer, água e a beber. Certo? Então, como aqui eles estavam, né, no meio de um povo pagão, no meio de um povo idólatra, então Daniel e seus amigos escolheram não se contaminar com os manjares do rei, né? Então, vamos começar. A história conta que Israel passou um período muito difícil de cativeiro em uma terra estrangeira por 70 anos. Já pensou você passar 70 anos cativo, preso, né? Numa terra estrangeira e idólatra. As escrituras, fora que eles, né, foram separados dos seus familiares, né? Então, as escrituras nos relatam que os caldeus sitiaram Jerusalém. Então, eles, como é que eu posso dizer? Eles entraram em Jerusalém, levou cativo os jovens, né? Levaram eles escravos e ainda levou os utensílios do templo, né? Para o templo pagão. E o rei Nabucodonosor ordenou que trouxesse os jovens judeus para viver no palácio real. Somente seriam escolhidos jovens especiais, né? Somente seriam a fim de aprenderem as letras e as línguas dos caldeus, certo? Então, todos eles deveriam ter de boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deveria ser inteligente, instruídos e capazes de servir no palácio. Daniel 1:4. Então, assim, alguns dos filhos de Judá, lembra, na aula anterior, que foi falado de Judá, né, que Deus iria trazer, né, a consequência, né, do pecado do povo foi ser cativo, né, por 70 anos, né? Olha o prejuízo da desobediência e do pecado do povo de Israel.
Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram parte dos que se destacaram e foram levados juntamente com outros jovens para o palácio, né, para a corte real, né, de Nabucodonosor. Então, provavelmente, esses jovens com certeza sentiram medo, né? Aperto no coração. Afinal, agora viviam longe do seu povo, longe dos seus familiares, naquele palácio repleto de costumes pagãos. Então, o chefe que tomava conta desses jovens trocou seus nomes. Sim, Daniel passou a se chamar Beltesazar. Ananias agora seria Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então, são deuses pagãos, né, esses nomes. Assim, Daniel e os seus amigos, nós também vivemos em um mundo estrangeiro que é um verdadeiro exílio. Chegará um dia em que iremos para a nossa morada eterna, Nova Jerusalém Celestial. Então, o mundo também, vamos dizer, vamos comparar que o mundo é como o reino babilônico, né? Então, o Império Babilônico começou a crescer tão rapidamente que não dispunha de número suficiente de babilônios cultos para a cúpula governamental. Por isso, Nabucodonosor levou para a Babilônia jovens saudáveis de boa aparência, de nível cultural, a fim de ensinar a cultura e a língua dos caldeus, assim torná-los úteis ao serviço real. Entre eles estavam Daniel e os seus 3 amigos. Então, não se contaminou. Foram 4 jovens, né, dentro de vamos dizer, do território inimigo, né? De um território pagão. Dos 4 jovens, Daniel foi quem mais se destacou, né? Porque ele tinha algo diferente da parte do Senhor. Realmente, Daniel tinha algo especial com ele, né? Aliás, nenhum deles deixou de confiar ou servir a Deus, né? Mesmo vivendo no meio do paganismo. Então, o rei determinou que os jovens fossem alimentados pela porção do seu manjar, né, e com o vinho. Porém, Daniel decidiu em seu coração não se contaminar. Então, ele decidiu, né, por quê? Porque Daniel, como cresceu, né, como judeu, como qualquer judeu, cresceu aprendendo as leis, né, que eles chamam de a Torá. Então, como eles, né, como principalmente Daniel, então conhecia. Então, como ele conhecia o Pentateuco, né, a lei, né, de Moisés, então eles cresceram, né, cresceram e aprenderam. Então, com isso, Daniel foi firme, né, na sua decisão de não se contaminar com essas iguarias, né, que propôs o chefe dos eunucos. Uma alimentação, Daniel pediu uma alimentação diferente para ele e para os seus amigos, né, contendo somente legumes, né, e água. Portanto, Daniel certamente sabia que esses alimentos e o vinho eram antes oferecidos a ídolos, né? A gente sabe que Nabucodonosor, então tudo que esse povo, né, que servia a outros deuses faziam é oferecer tudo para os seus deuses pagãos, né? Então, o jovem deveria se alimentar do manjar do rei durante um curso intensivo de 3 anos e deveriam
estar saudáveis para comparecerem diante da presença do rei. Olha como, né, como o mundo, vamos dizer assim, engana, né? Então, um curso intensivo de 3 anos deveriam estar saudáveis, então aparência, né? Aparentemente saudáveis, né? Com os manjar do rei, vamos dizer assim, né? Com aquilo que o rei oferecia, né? Que era sacrifícios a ídolos, né? Então, por esta causa, o chefe dos eunucos temeu a proposta de Daniel. Então, Daniel não propôs ao chefe dos eunucos para comer só legumes e beber água, né? Pois sendo uma alimentação mais leve, os jovens ficariam com a aparência debilitada, né? Assim achava o chefe dos eunucos. Todavia, no final da experiência de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam muito mais saudáveis do que todos os demais jovens da corte do rei. Muito importante. Então, Daniel mostrou para o chefe dos eunucos, né, que eles, né, estavam que mais saudáveis do que com manjar, né? Então, vamos tirar uma lição, né? Os adolescentes que não servem a Cristo comem naturalmente alimentos que são oferecidos aos deuses em festas pagãs, né? Temos que ter muito cuidado em festas, em locais, né? Que na verdade são festas, né? Com alimentos, músicas, né? Danças, tudo oferecido a deuses pagãos, né? Que nós possamos ter cuidado e ensinar os nossos jovens, né, os adolescentes, para não se contaminar com essas iguarias que o mundo oferece. Então, viver neste mundo onde bebem para se divertir, pois pensam que beber é sinônimo de diversão. Mas não é. No entanto, os que se contaminam com o manjar do rei, entre aspas, possuem uma aparência melhor, né? Na verdade, a aparência do engano. Não, os que não se contaminam, né? Que na verdade o manjar do rei é aparentemente, né? Uma aparência, como eu acabei de dizer, do engano, né? Mas os que não se contaminam possuem uma aparência melhor. Não se envolvem em brigas, não sentem vamos dizer assim, consequência, não sentem nenhuma consequência em relação ao pecado, né? Porque decidiu não se contaminar, o jovem, né? Então, a aparência é sempre de vida em Cristo, né? Deus se agrada dos que não se contaminam com as coisas deste mundo. Ele age conosco da mesma forma que agiu com os 4 jovens. Então, a fidelidade de Daniel é vista claramente por intermédio do seu propósito, não se contaminar com as iguarias do Império Babilônico. O ambiente moral de Babilônia era totalmente pagão, totalmente. Bem sabemos que o ensino que transmitiam a Daniel dos seus amigos em Babilônia geralmente contradiziam os retos ensinos da lei de Deus. Então, mesmo alimento e vinho servidos ao rei Nabucodonosor, então tinha que ser servido para eles também, né? Mesmo alimento que o rei comia era oferecido aos jovens. Então, comer tal alimento era para eles de desobediência à lei de Deus. Então, eles não comeram, porque se eles comessem, seria desobediência. E beber o vinho significaria entorpecer suas mentes. Então, Daniel, desde o princípio, decidiu não se contaminar. Não abriria mão das suas convicções, né? Não deixou se fazer
não deixou fazer em sua cabeça, né? Porque às vezes mostram, por exemplo, um cristão, quando tem amigos não cristãos, não deve permitir que essas pessoas façam a sua cabeça, né? De dizer, rapaz, vamos ali e tal, né? Para festa, para bebida, essas coisas, né? Então, Daniel, temente a Deus, né? Tomou decisão porque ele amava a lei de Deus, né? Amava a Deus e a sua lei, e achavam-se de tal modo arraigados nele desde a infância. Então, a lei de Deus estava com Daniel, né? Arraigado no seu coração, né? Desde a sua infância, que somente desejava servir ao Senhor de todo o seu coração. Aquele que resolve permanecer fiel a Deus, enfrentando a tentação, né, dificuldades, receberão forças para permanecerem firmes por amor ao Senhor, certo? Por outro lado, aqueles que antes não tomam a decisão de permanecer fiéis a Deus e a sua palavra terão dificuldades para resistir. Então, se destacando entre os sábios. Daniel e os seus amigos cresciam na graça de Deus e eram jovens sábios e inteligentes. Deus honrou o sacrifício deles e os destacou, né, dentre todos os nobres. Deus deu-lhes conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Então, quando chegar o tempo de se apresentar diante do rei Nabucodonosor, mais uma vez se destacaram e o rei encontrou-se com virtude destes jovens. O Senhor honrou os seus filhos, que não deixaram de temer o seu nome e servi-lo como um único Deus. Então, Deus honra aquele que escolhe ser fiel a Ele, né? O Senhor ainda age dessa forma, pois há muitos jovens e adolescentes dispostos a não abandonarem sua fé e não se contaminar com este mundo. Para esses jovens que se dedicam ao Senhor e se preparam, Deus tem honra, Deus tem sabedoria, Deus tem inteligência, e a fim de destacá-los nas melhores posições de nossa sociedade. Então, Deus honra no meio, né, do povo ímpio, certo? Muitos veem o pecado como algo natural, né, a ser praticado. O tal famoso não tem nada a ver. A gente escuta muito isso, né? Então, não tem nada a ver. Então, nós devemos o quê? Saber que os ensinamentos da palavra de Deus, né? E não nos ensina a não ceder às tentações e conselhos que o mundo propaga, que são contrários à vontade de Deus. Pois o Senhor olha com atenção às nossas honestas e ouve. O Senhor olha com atenção para as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem mal. Fidelidade a Deus sempre. Daniel foi fiel a Deus sempre. O segredo de Daniel era a fidelidade ao Senhor. Então ele era honrado, respeitado, mas em um momento deixou de ser grato a Deus por tudo que se tornara. Ele interpretou sonhos e visões, foi um profeta e também exaltado como governador de todas as províncias da Babilônia. Está registrado em Daniel 2,48. Também foi príncipe do reinado
de Dário. Olha só, né? No capítulo 6, versículo 2. Daniel 6, 2. Então, ele não abandonou a Deus mesmo quando tinha cargos elevados no palácio real. E nunca deixou os costumes judaicos, né? Pois orava 3 vezes ao dia. Certo? Mesmo em razão disso, viesse a ser lançado na cova dos leões. Contudo, Deus sempre o livrara das mãos dos seus inimigos, mas sábios de seu tempo. Certo? Então, qual é a conduta cristã exemplar? Se o exemplo dos fiéis, ser o exemplo dos fiéis na palavra e no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Certo? Então, desejemos ter uma vida, né, diferente, de modo que o mundo veja Cristo em nós. Então, nós temos que pregar com a nossa vida, né, com o nosso testemunho, que as pessoas lá fora vejam Cristo em nossa vida. Então, o brilho de Cristo venha resplandecer na nossa face, em nome de Jesus. Então, que façamos a diferença por meio da graça de Deus, da graça de Deus, certo? Nos renova, né? Deus nos ajuda, nos fortalece para que não venhamos a pecar contra Ele através dos manjares, né, que o mundo oferece. Então, Deus nos guarda, glória a Deus por isso, né? Então, essa foi a 8ª aula, tá bom? E a 9ª aula, com certeza, será a continuação dessa, né, que fala sobre os 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo, tá certo? Então, fique ligadinho, tá bom? Um cheiro no coração e até a próxima aula. Tá bom, jovem? Não se contamine com o mundo, com as iguarias do mundo, tá bom? Até a próxima.